Olá, você sabia que a maioria das pessoas, e falo a maioria esmagadora das pessoas, dizem que todos nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia não fala isso? Não. A Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam. A todos quantos o receberam. Esses são feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para que eu e você sejamos filhos de Deus, nós precisamos entregar e confessar a nossa vida a Jesus Cristo e recebê-lo como o nosso suficiente Senhor e Salvador. Aí nós nascemos de novo. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, gerada em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas há uma característica que nos faz, ou que mostra que as pessoas são filhos de Deus. Elas são guiadas pelo Espírito de Deus. Elas são conduzidas pelo Espírito de Deus. Olha o que diz em Romanos, lá no capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Minha pergunta a você é: quem está guiando a sua vida? Você mesmo? Suas vontades? Sua carne? Sua alma? Ou o Espírito de Deus? A quem você tem colocado ou confiado, melhor dizendo, a sua vida? A você mesmo? Ao sistema ou ao Espírito de Deus? Os que são guiados, direcionados, conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eles quis dizer que são pessoas que não são conduzidas mais pelos prazeres da carne, pela vaidade do mundo, mas pessoas cujo coração, cuja vida, o espírito, a alma e o corpo está na dependência do Senhor. Que você seja assim, uma pessoa que, filha de Deus, sabe que tem um guia, tem alguém que o conduz, tem alguém que direciona e que te aconselha, e que não são pessoas somente, mas sim a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Sabe por que muitas vezes nós tomamos direções erradas e damos cabeçadas? Porque nós ouvimos muito as nossas vontades, o nosso querer, o nosso desejo, e não passamos isso pelo crivo da palavra de Deus. Às vezes, nós achamos que um desejo que pode ser controlado é uma necessidade que precisa ser suprida, e não é. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Ele mostra que nem todos os nossos desejos é uma necessidade. Assim como nem todas as necessidades, elas de fato são urgentes, são necessárias. Podem ser trocadas por outras coisas que são muito mais necessárias, mais urgentes e melhores para nós. Mas esse tipo de decisão nós só tomamos se o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Se aprendermos a ouvir a voz do Espírito de Deus, se tivermos no nosso coração a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se tivermos a mente de Cristo, um coração aberto ao Espírito de Deus, se entendermos que Ele é o nosso conselheiro capaz e darmos ouvido ao que Ele diz. Através das nossas orações, nós não somente falamos, mas também ouvimos a voz de Deus. Através da palavra de Deus, quando lemos e meditamos, nós paramos para pensar e permitimos que o Espírito de Deus cultive essa palavra, essa semente viva no nosso espírito. Por isso, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para que outra vez vocês estejam debaixo de temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Paizinho, Abba Pai.
Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Quem tem Deus como Pai não tem problema de orfandade, porque sabe que esse é o nosso verdadeiro Pai. O Pai do céu, o Pai da glória, o Pai da vida, o nosso Deus, amigo, conselheiro capaz, aquele que está conosco todos os dias. Portanto, que a sua vida seja assim, guiada pelo Espírito de Deus e não pelos seus desejos. Aliás, que o seu desejo e necessidade sejam todos os dias, em primeiro lugar, entender e buscar a vontade de Deus. Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, nós queremos te louvar porque nós temos o Senhor como nosso Pai. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor que cuida de nós. Nós temos o Espírito que nos guia e que nos faz ser filhos, e pelo Espírito somos selados como propriedade do Senhor. Obrigado, Deus, porque os que são guiados pelo Espírito são teus filhos. Os que são selados com o Espírito são teus filhos. Nós somos os teus filhos, porque nós cremos em Jesus, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós confiamos na tua palavra e procuramos andar debaixo dessa direção, desse conselho, dessa verdade. Quero que seja assim na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida deste amigo que nos ouve, que recebe esta palavra. Senhor, que ele, que talvez esteja perdido, sem direção, ele busque o Senhor para ser o seu guia e o seu conselheiro capaz, que seja luz e lâmpada para o seu caminho, para os seus pés, todos os dias, que ele tenha a mente de Cristo e que ele viva debaixo dessa segurança e dessa confiança. Eu oro e eu abençoo este meu irmão, esta minha irmã, este amigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e uma boa semana para você. Anda e ande guiado pelo Espírito Santo.